Desde muito cedo aprendemos a conviver com a sensação de que tudo precisa acontecer depressa, como se a vida inteira estivesse nos pedindo urgência. Crescemos acreditando que só estaremos seguros quando tudo estiver resolvido, quando nada mais atrasar, quando cada desejo se cumprir no tempo exato que a nossa ansiedade determina. Mas basta um momento de pausa para percebermos que essa pressa tem um custo alto demais. Ela afasta a clareza, perturba a mente e cria uma sensação constante de inadequação, como se estivéssemos sempre atrasados em relação ao mundo. É exatamente nesse estado de inquietação que tantas pessoas vivem hoje, presas em pensamentos acelerados, tentando controlar o que não pode ser controlado. Esse é o tipo de sofrimento silencioso que se infiltra no corpo e na mente, e que terapeutas como Aaron Beck e Albert Ellis descreveram como o ciclo que distorce a forma como percebemos a realidade. A jovem da nossa história carregava esse mesmo peso. Ela buscava respostas rápidas porque acreditava que sua paz dependia disso, mas não percebia que sua dor nascia justamente da tentativa de apressar o que só pode florescer com tempo e cuidado. Ao caminhar pelo pomar ao lado do sábio, ela ainda não entendia que cada árvore, cada fruto verde, cada estação do ano guarda consigo uma verdade profunda sobre a maneira como a mente humana amadurece. Assim como os pêssegos, nossos pensamentos também passam por estágios. Um pensamento ansioso é como uma fruta colhida antes da hora, azedo, difícil de engolir e incapaz de alimentar o espírito. A terapia cognitivo-comportamental explica que pensamentos assim surgem quando interpretamos a realidade de forma precipitada. Quando acreditamos que nossa primeira reação emocional é um fato absoluto. Mas a natureza revela algo diferente. Nada que nasce verde deveria ser forçado a amadurecer rapidamente. A própria árvore não briga com o tempo, não tenta empurrar os processos, não sofre porque ainda não chegou o momento da colheita. Ela simplesmente existe no ritmo que lhe pertence. E confia que a doçura virá. A jovem, ao morder o fruto verde e sentir a acidez estourando na boca, foi convidada a perceber que nosso impulso de querer tudo imediatamente é o que nos impede de experimentar a verdadeira suavidade da vida. Quando o sábio a conduziu até a árvore repleta de frutos maduros, algo dentro dela começou a se mover. Ela viu que o tempo, quando respeitado, transforma o que antes parecia simples em algo precioso. Essa percepção é muito semelhante aos fundamentos da filosofia da mente, que lembra que a consciência não é algo estático, mas um fluxo contínuo que se reorganiza a partir das experiências que vivemos. Nada se completa num único instante. A mente precisa de espaço, de silêncio, de respiração, e é justamente nesse espaço que a maturação acontece. A paciência, tão desprezada em um mundo acelerado, é na verdade uma das formas mais profundas de amor próprio. Ela nos permite sair da ilusão de controle e enxergar que existe beleza até mesmo no processo mais demorado. A jovem começou a perceber que sua ansiedade não era um inimigo, mas um pedido de cuidado. Era sua mente tentando dizer que estava cansada de correr. Ela entendeu que a paz não nasce da velocidade, mas da capacidade de caminhar em sintonia com o tempo das coisas. Se essa reflexão está fazendo sentido para você, respira um pouco e fica aqui comigo. Este conteúdo é feito para pessoas que vivem nesse mesmo conflito interno, tentando encontrar equilíbrio em meio ao caos silencioso da própria cabeça. E se você quiser acompanhar essa jornada com mais calma e profundidade, aproveita e já se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar um espaço para entender sua mente, acolher suas emoções e construir uma vida mais leve e consciente, sem pressa e sem culpa no seu tempo. Ao sair debaixo da árvore carregada de frutos maduros, a jovem caminhava em silêncio, percebendo que algo dentro dela estava mudando de forma sutil, mas profunda. Era como se, pela primeira vez, ela enxergasse que a própria mente tinha ritmos que não podiam ser ignorados. Em vez de lutar contra o tempo, ela começou a reconhecer que a ansiedade que tanto a acompanhava não era um defeito, e sim um sinal de proteção, mesmo que confuso. É exatamente esse tipo de entendimento que terapeutas ao longo da história tentaram ensinar.
ao mostrar que nossos pensamentos automáticos muitas vezes são frutos verdes da nossa consciência, respostas rápidas demais, colhidas antes de estarem prontas para serem compreendidas. Quando a jovem percebeu isso, seus ombros relaxaram um pouco, porque finalmente entendia que seu sofrimento não era falta de capacidade, e sim resultado de anos tentando acelerar aquilo que só poderia florescer com tempo, cuidado e presença. A árvore madura não pressiona a si mesma, não exige que seus frutos apareçam antes da estação certa. Ela sabe que o processo inteiro faz parte do próprio propósito. Enquanto caminhavam pelo pomar, o sábio falava sobre como toda experiência humana carrega um ritmo próprio e que a tentativa de forçar resultados costuma trazer apenas frustração. A jovem ouviu atentamente enquanto ele explicava que, assim como as sementes que dormem no solo frio antes de romperem a terra, a mente humana também precisa de períodos de espera, de recolhimento e até de incerteza para amadurecer seus conteúdos internos. E é justamente nesse ponto que tantas pessoas se perdem, porque confundem pausa com retrocesso, silêncio com fraqueza e espera com incapacidade. Mas a verdade é que nenhum processo de transformação é imediato. O que cresce rápido demais perde profundidade. O que amadurece cedo demais perde sabor. E o que nasce pressionado pelo medo dificilmente encontra força para permanecer em pé. A filosofia da mente nos lembra que tudo o que sentimos passa antes pelo filtro da nossa consciência. E a consciência só se reorganiza quando somos capazes de olhar para dentro sem pressa, sem julgamento e sem tentar controlar cada detalhe. A jovem começou a se dar conta de que seus momentos de ansiedade eram tentativas da mente de antecipar dores que talvez nem acontecessem. Da mesma forma que morder um fruto verde é uma tentativa apressada de viver a doçura de algo que ainda não está pronto. E assim, como a fruta azeda deixa a boca amarga, os pensamentos ansiosos deixam o coração pesado. Mas ao olhar novamente para a árvore madura, ela finalmente compreendeu que a doçura sempre chega, desde que o tempo seja respeitado. Esse entendimento abriu espaço para uma espécie de leveza nova dentro dela, algo que não vinha da certeza de que tudo ia dar certo, mas da tranquilidade de saber que ela não precisava mais correr para alcançar a própria paz. Ela podia caminhar, podia respirar, podia observar. A ansiedade não desapareceu, mas se transformou em algo mais suave, como se estivesse finalmente encontrando um lugar para descansar. Essa compreensão é uma das bases do autoconhecimento. Ao reconhecer seus próprios ritmos, a jovem entendeu que sua vida não precisava ser medida pela velocidade, mas pela profundidade das experiências que vivia. Ela começou a lembrar de momentos em que tentou controlar resultados, apenas para perceber que tudo o que é forçado fica frágil demais. E então percebeu também que a paciência não é apenas esperar, é confiar. Confiar em si, confiar no processo, confiar no tempo e confiar na capacidade humana de se transformar, mesmo quando nenhuma mudança parece visível por fora. Essa é a mesma lógica observada na psicologia, onde aprendemos que pensamentos, emoções e comportamentos passam por ciclos que não podem ser ignorados. Assim como uma árvore não questiona se vai ou não amadurecer, a jovem entendeu que ela também tinha dentro de si a capacidade de florescer, mesmo que ainda estivesse passando por uma fase de frutos verdes. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você também sente que às vezes sua mente corre tão rápido que parece impossível acompanhar tudo? Se isso acontece com você, comenta aqui. Eu também sinto isso. Esse simples gesto cria uma ponte entre você e outras pessoas que vivem a mesma luta silenciosa. Quando alguém ler seu comentário, vai perceber que não está sozinho. E talvez seja esse o momento de coragem que ela tanto precisava. Se quiser, copia e cola. Eu também sinto isso. Sua voz importa mais do que você imagina. Quando a jovem deixou o pomar, algo nela já não era mais o mesmo. A caminhada silenciosa até a saída parecia carregar um novo significado.
como se cada passo estivesse reorganizando pensamentos antigos que antes ocupavam espaço demais dentro dela. A paciência que antes lhe parecia impossível agora ganhava forma de compreensão. Ela passou a perceber que tudo o que realmente importa na vida carrega um tempo próprio e que nenhuma tentativa de apressar esse tempo produz resultados verdadeiros. A ansiedade que tanto a angustiava começou a se revelar não como um inimigo, mas como uma mensageira que estava tentando avisar que algo dentro dela pedia cuidado. É assim que a mente funciona. Quando estamos desconectados de nós mesmos, ela cria ruídos para chamar nossa atenção. A filosofia da mente descreve esse processo como a tentativa do eu de reencontrar coerência. A TCC explica que pensamentos precipitadamente negativos surgem quando interpretamos sensações internas como ameaças urgentes. Mas ali, naquela estrada simples cercada por árvores, a jovem entendia que nada no mundo natural se apressa, e mesmo assim, tudo se transforma. Ela começou a se lembrar das palavras do sábio, enquanto observava o horizonte. Ele havia mostrado que a árvore madura não se desespera para produzir frutos. Ela apenas segue seu ciclo, permitindo que o tempo faça o que precisa ser feito. A jovem percebeu que seu erro, durante anos, havia sido acreditar que precisava estar pronta o tempo todo, como se fosse obrigada a entregar ao mundo uma versão final de si mesma. Cada novo dia. Agora ela sabia que isso era impossível. A mente humana é um processo em constante construção. É mutável, imperfeita, cheia de nuances. E é justamente nessa imperfeição que mora a beleza da nossa existência. A paciência que ela estava aprendendo não era apenas sobre suportar a espera. Era sobre permitir que sua própria vida ganhasse forma naturalmente, sem pressões desnecessárias. Era sobre confiar que cada emoção vivida, cada dúvida sentida, cada medo enfrentado, tinha função no caminho da maturação interna. A sabedoria do pomar estava impregnada em cada detalhe, mostrando que frutos colhidos cedo demais nunca são doces o bastante, e que tudo o que realmente floresce vem acompanhado de tempo, cuidado e entrega. No caminho de volta, a jovem refletia sobre como a paciência poderia transformar também suas relações. Ela lembrou-se de conversas interrompidas pela pressa, de julgamentos feitos antes de compreender, de momentos em que alguém precisava ser ouvido, mas ela estava ocupada demais tentando resolver sua própria tempestade interna. E então entendeu que paciência também é empatia. É permitir que o outro exista no ritmo dele. É ouvir sem tentar consertar. É acolher sem exigir que a pessoa seja diferente do que consegue ser naquele momento. Pensou em seu avô, em seu pai, nas pessoas queridas que talvez só precisassem de um pouco mais de presença e menos cobrança. Muitos terapeutas já disseram que a paciência é o solo onde a compreensão floresce. Sem ela, julgamos cedo demais. Com ela, enxergamos o coração do outro com nitidez. A jovem decidiu que levaria essa lição para a vida, não como um esforço, mas como uma prática diária, silenciosa, que pouco a pouco ampliaria sua capacidade de amar e ser amada. Enquanto se afastava do pomar, ela percebeu que a verdadeira transformação não estava apenas na história que viveu, mas na forma como escolhia olhar para sua própria vida dali em diante. Ela entendeu que a maturação interna não acontece em saltos, mas em pequenos movimentos quase invisíveis, que só percebemos quando paramos para respirar. Talvez seja isso que tantas pessoas esquecem. O caminho para a paz não é feito de grandes mudanças repentinas, mas de pequenas escolhas diárias que reorganizam nossa mente de dentro para fora. É assim que pensamentos se transformam. É assim que emoções se equilibram. É assim que encontramos serenidade. Quando aceitamos que a vida tem um ritmo próprio, deixamos de brigar com o tempo. Começamos a caminhar junto com ele. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, talvez seja um sinal de que sua própria jornada de maturação também está acontecendo, mesmo que silenciosamente. Por isso, eu te convido a continuar caminhando comigo. Se você ainda não fez isso, se inscreve no canal. Aqui você encontra um espaço criado com cuidado para ajudar você a entender sua mente, transformar seus padrões
e viver de um jeito mais leve e consciente. Nada aqui é sobre pressa, é sobre processo, sobre presença e sobre construir uma vida onde cada fruto amadureça no seu tempo. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.